Diga aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus, comigo tá tudo bem. Massa demais. Começando aí, outro tema bastante importante, muito relevante, que são as vacinas. Vamos começar esse tema de hoje falando justamente sobre elas, as vacinas, que muita gente aí tem medo da famosa agulhinha, mas é muito importante que a gente tenha acesso às vacinas para prevenção de inúmeras doenças, e é isso que nós vamos conversar na nossa aula de hoje. Vem comigo! Olha só, galera, as vacinas, elas são substâncias aí constituídas por agentes patogênicos, ou seja, vírus ou bactérias. Eles podem estar vivos, eles podem estar mortos ou os seus derivados, tá certo? Eles vão estimular o nosso sistema imune a produzir anticorpos. Esses anticorpos, eles são na verdade proteínas que vão atuar na defesa do organismo, os quais atuam contra agentes patogênicos causadores de infecções. As vacinas, elas são seguras e causam poucas reações adversas, sendo essas geralmente leves e de curta duração. Trata-se da parcial forma de prevenção de inúmeras doenças. Então, diante disso, a gente já vendo esse contexto aí de vacinas, que a indução de agentes patogênicos, prevenção, que a vacina ela previne, o soro já trabalha de outra maneira, ele age diretamente naquela hora, mas esse vai ser um tema de outra aula, vamos concentrar só em vacinas aqui, certo? Nesses agentes que são introduzidos nessas vacinas são vírus ou bactérias, eles podem estar vivos ou mortos, que vão induzir o seu corpo a produzir anticorpos de memória, mas isso vai ser um pouquinho mais lá na frente, vamos comentar, beleza? Então, diante disso, como é que vai agir aí as vacinas, hein? Então, vamos lá. Quando o indivíduo entra em contato pela primeira vez com o antígeno, ou seja, a substância estranha, o organismo inicia uma produção de anticorpos para contê-lo. No entanto, esse processo é demorado e o indivíduo acaba por desenvolver aí a doença causada por aquele antígeno. As vacinas atuam por meio do desenvolvimento de chamada memória imunológica, A introdução de um agente patogênico, morto ou enfraquecido, ou seus derivados do organismo, estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Futuramente, quando o indivíduo infectar-se com aquele agente, o organismo produzirá uma resposta imunológica de forma mais rápida para destruí-lo. Olha só, lembra que eu falei para vocês agora, sobre aquela memória imunológica, então ela leva um tempo. Mas as pessoas elas sempre comentam o seguinte: tomei a vacina da gripe, mas eu acabei ficando gripado porque eu tomei a vacina, galera. Isso não tem nada a ver, isso é uma informação, uma informação aí errônea, A pessoa está afirmando de forma errada. É porque é o seguinte: quando é introduzido esses agentes, esses antígenos no nosso corpo, ele leva um tempo para poder desenvolver as funções. Por isso que nesse meio tempo a pessoa não fica doente. Por quê? Porque está sendo introduzido aí os vírus, vivos ainda no corpo, para que eles possam induzir o nosso organismo a produzir os famosos anticorpos, que são os glóbulos brancos. Tá bom? Então, nesse contexto, a gente já pode aí observar justamente, essas reações aí que podem acontecer. Então, não é todo momento que ocorre, mas pode acontecer reações adversas nesse contexto de vacina. Vamos ver? Pois é, galera. Vamos aí conversar um pouquinho sobre essas reações adversas, e contradições das vacinas. Olha só, a gente precisa ter muito cautela, muito cuidado em relação a isso. A vacinação é super, hiper, mega, ultra importante, certo? Às vezes é natural que aconteçam alguns efeitos colaterais, tá certo? Embora algumas vacinas elas possam desencadear algumas reações adversas, como dor no local da aplicação, mal-estar, febre, as vacinas são bastante seguras, viu? As reações adversas geralmente se apresentam leves e de curta duração. A princípio, as vacinas elas contendo vírus e bactérias atenuadas não devem ser aplicadas em indivíduos que apresentam
imunodeficiência congênita ou adquirida, né, a neoplasia maligna, né, estejam em tratamento com corticoides, né, em esquemas imunodepressores ou submetidas a outras terapias imunodepressoras, tá? Algumas vacinas elas podem, né, apresentar aí contradições específicas que devem ser, né, comunicadas previamente ao ato da vacinação. Além disso, é importante destacar que em alguns casos a vacinação ela pode ser adiada, como quando, né, um indivíduo ele apresenta doenças agudas, febris e graves, tá? Agora nós vamos aí comentar justamente a importância da vacinação. Vem comigo. As vacinas são a principal forma de prevenção contra diversas doenças. Assim, elas não protegem apenas o indivíduo que foi imunizado, mas toda a comunidade, né? Pois aquele indivíduo, ao não adoecer, também não se torna vetor da doença, transmitindo às demais pessoas. Quanto maior a quantidade de pessoas imunizadas, maior a chance de uma doença de se desenvolver na comunidade. Então, a importância, galera, justamente dessas campanhas de vacinação tem que estar presente, justamente porque quanto mais pessoas tiverem aí imunizadas, quanto mais pessoas tiverem contato com esses antígenos, né, que são aí os agentes estranhos que são indutores de anticorpos do nosso corpo, vamos ter aí uma população saudável e erradicar muitas doenças. Muitas doenças já foram erradicadas graças à vacinação, como paralisia infantil, que é conhecido como poliomielite. Inclusive, essa semana a gente está tendo uma campanha de poliomielite, não é? E é a importância de vocês aí, das pessoas, levarem os filhos, né, para poderem serem vacinados aí, não é? Então, a paralisia infantil foi erradicada no Brasil desde 1989. No entanto, a falta de vacinação fez com que muitas pessoas elas voltem a circular, como é o caso do sarampo. Então, que havia sido erradicado nas Américas desde o ano 2016, cujo vírus causador voltou a circular o país desde 2018 até agora, né, gerando novos casos de doenças, inclusive mortes. Então, olha só, né? Essas campanhas anti-vacinas, elas infelizmente elas trazem prejuízos. A gente viu o exemplo do sarampo, né? O sarampo que tinha sido erradicado desde 89, aí ó, desde 2018, ele tem aí vindo com força total, justamente porque as pessoas não estão se imunizando, não estão buscando, não é, a sua imunização. Nesse contexto, a gente já puxa, não é, para cá um pouquinho, para a gente entender como é esse contexto de vacinação no Brasil. As primeiras vacinas elas foram descobertas há mais de 200 anos. Né? A vacinação no Brasil ela se iniciou em 1904, quando então o diretor-geral de saúde pública, Oswaldo Cruz, né, diante de um surto de varíola, iniciou as campanhas de saneamento e imunização na tentativa de buscar, né, imunizar toda a população. Né? Atualmente, o país ele possui o Programa Nacional de Imunizações, com um calendário voltado a grupos específicos, né? Não apenas a crianças. Né? Enfim, não apenas crianças elas devem ser imunizadas, pois existem vacinas que devem ser aplicadas na adolescência. Certo? Então, para a gente exemplificar mais clássico, é a vacina contra HPV. Né? Idosos devem vacinar contra gripe, pneumonia, tétano. Gestantes devem ser imunizadas contra gripe, tétano, rubéola. Além disso, existem outras vacinas que devem ser aplicadas em situações específicas, como em casos, né, de viagens determinadas a determinadas regiões. Isso é muito, muito importante. Vocês com certeza já um dia viajaram de avião para algumas regiões diferenciadas. Eu já viajei de avião para a região norte, por exemplo, como trabalhando na minha área de biologia, de pesquisas, né? Eu precisei tomar várias vacinas, porque eu estava indo para a região norte, região tropical, febre amarela, raiva, né? Várias vacinas justamente para me prevenir contra alguns agentes, né, virais em outras regiões aqui do nosso país, tá? E aí, né, no Sistema Único de Saúde, o SUS, né, são disponibilizadas aí gratuitamente vacinas para mais de 20 doenças.
Então, qualquer pessoa pode vacinar-se nas unidades básicas de saúde, certo? Para isso, basta você apresentar aí o cartão de vacina, né, que deve justamente ser para comprovar a sua situação vacinal do indivíduo. Em caso, né, caso você tenha perdido, como eu perdi meu cartão de vacinação há um bom tempo, né, deve ser retirado aí uma segunda via. Show de bola, galera? A imunologia, como o próprio nome sugere, é a ciência responsável pelo estudo do sistema imunológico e suas funções. Ela se atém à análise de processos relativos à defesa do organismo contra agentes estranhos, que são os antígenos, que foi o que nós conversamos anteriormente, não é? São corpos estranhos, são aqueles agentes causadores de doenças, tá? Dessa forma, ele vai permitir a prevenção e o diagnóstico, não é, do tratamento de doenças, como também alergias. O sistema imune é um complexo que vai envolver aí a relação entre os tecidos, células, né? Então eles são, na verdade, mediadores químicos capazes de responder à presença dos antígenos. Na grande maioria dos casos, ele preenche, tá? Evitando respostas específicas para neutralização e metabolização e eliminação. Em um modo, né, contato com o mesmo antígeno, o sistema age de forma mais rápida e eficiente, em alguns casos por criar resistência a ele. Inviabiliza reinfecções. Essa ciência é tão importante que, graças a ela, né, elas puderam ser desenvolvidas para vacinas e doenças alérgicas autoimunes que puderam ser compreendidas. Então a gente já pode observar aí, gente, quando a pessoa ela tem o primeiro contato com aquele agente infeccioso, né? Então o corpo ele cria anticorpos, a gente chama de anticorpos de memória. Esses anticorpos de memória, ele já tem esse objetivo justamente de quê? De criar um mecanismo, tá? Que ele reconheça aquele agente, tá? Específico, aquele agente causador de doença que foi infectado posteriormente. Então o corpo ele já cria um mecanismo de defesa, ele já cria uma barreira natural. É como, por exemplo, a catapora. E uma vez você infectado com catapora, não é? Teoricamente você não terá catapora novamente. Existem suas exceções, né? Existem pessoas, certo, que tiveram catapora por mais de uma vez. Então isso ocorre justamente pela questão dessa resposta imune, certo? Não ter sido tão eficaz naquele momento que ele tenha sido infectado. Tá bom? Dentre dessa questão do sistema imunológico, nós vamos aí agora enumerar alguns tipos de imunidade. E vamos agora classificar essa imunidade, tá? Vamos entender um pouquinho essas questões aí de imunidades inatas e imunidades adquiridas, né? No caso da imunidade inata, o indivíduo ele já nasce com a imunidade, tá? Ele está sempre presente em indivíduos saudáveis. Ela atua de forma rápida, evitando a entrada de micro-organismos e combatendo os que conseguem entrar nos tecidos do hospedeiro. É representada por uma barreira física, química e biológica, por células especializadas como macrófagos, neutrófilos e células dendríticas, e por moléculas solúveis como citocinas, quimiocinas e proteína C reativa, não é? E também aí corpos, né, que vão destruir, realmente anticorpos que vão destruir os agentes invasores, como por exemplo as infecções bacterianas, né, que os PCRs, né, que são as proteínas produzidas principalmente em células do fígado. Então isso aí são de extrema importância, né? O nosso fígado, por ser uma glândula anexa, né, ele produz aí, ajuda muito nessa questão da imunidade, beleza? A segunda é a imunidade adquirida. Essa imunidade, né, ela ocorre após o contato de um agente invasor. Por exemplo, que agente invasor pode ser esse? Um vírus, uma bactéria, tá? E especifica contra esse agente. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar especialista naquele agente ali. Após o contato, né, ocorre uma série de eventos que vai desencadear aí atividades determinadas nas células, bem como a síntese de proteína.
Então o que acontece? Essa imunidade adquirida, ela pode ser dividida em humoral, né? Ou seja, é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismo, tá? Que aí vai ser mediada por anticorpos produzidos pelos linfócitos B. E em celular, promove a destruição de micro-organismos presentes em fagócitos, né? Ou células infectadas, e é medida pelos linfócitos T. As imunidades humoral e celular atuam juntas na defesa do organismo. A imunidade também pode ser classificada em ativa, passiva e transferência adotiva, certo? Como veremos agora, né? Anteriormente nós vimos dois tipos, a classificação inata e adquirida, né? A inata já nasce com aquela imunidade, a adquirida ele vai adquirir após o contato com aquele patógeno, e agora nós veremos num contexto mais simples três tipos: ativa, passiva e transferência adotiva. No caso da imunidade aí ativa, né, após a exposição a determinado micro-organismo ou toxina produzida por ele, o corpo ele vai buscar maneiras de combatê-lo. Né? Esse tipo de imunidade é adquirido pelo organismo por uma doença ou pela vacinação, né? Apresentado assim uma memória. São aqueles anticorpos de memória que nós estávamos aí conversando sobre ele, tá? A passiva, não é? É o indivíduo, na verdade, ele vai receber os anticorpos, né? E aí, já prontos, ok? Para combater determinados antígenos. Esse tipo de imunização pode acontecer pela transferência de anticorpos da mãe para o feto, pela administração de anticorpos via soro do doente. Nesse caso, na passiva aqui, a mãe ela passa esse tipo de imunidade através da amamentação. Né? A amamentação é de extrema importância, porque a partir do leite, né, que é produzido por ela, a criança ela também maximiza o seu sistema imunológico, o seu sistema imune fica muito forte, fica muito preparado, tá? E ele pode de fato aí se preparar para ações do meio, tá? E para a gente fechar a nossa aula de hoje, né, nós vamos falar sobre a transferência adotiva, né, que vai ocorrer pela transferência de células do sistema imune, por exemplo, via transfusão de sangue, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, está com alguma doença muito grave, por exemplo, né? E aí ela precisa maximizar melhor a cura dessa doença. O que ele faz? Transfusão de sangue, com, logicamente, um sangue saudável, um sangue livre de bactérias, de vírus, de agentes causadores de doenças. E a partir daí, quando a pessoa, o receptor, né, recebe esse sangue, o organismo vai conseguir se recompor e vai conseguir aí criar meios para produzir esse sistema imunológico, né? Reorganizar o sistema imunológico. Beleza, galera? É isso que a gente queria mostrar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, certo? Estamos juntos. Qualquer dúvida, bota nos comentários aqui do vídeo, no nosso encontro, tá? E que vocês aí possam, de certa forma, entender esse mecanismo de vacinas e o mecanismo do sistema imunológico, as duas trabalhando juntas, trazendo aí indivíduos saudáveis, uma sociedade mais saudável, né? E principalmente a erradicação dessas viroses, dessas doenças aí bem agressivas ao organismo humano, né? Fazendo isso, a população ela vive mais, com melhor qualidade de vida e mais saudável, beleza? Forte abraço, valeu!